Neste episódio de A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu, contamos com a presença do nosso amigo Ricardo Formigo, que nos vem falar sobre Andrea Mandelli, um jovem que viveu em Itália nas décadas de 70 e 80 e que morreu com fama de santidade. Não deixem de ouvir e de conhecer a sua vida. Olá a todos. Hoje temos connosco o Ricardo Formiga. O Ricardo Formiga é um amigo nosso aqui do podcast, um ouvinte também, como os anteriores participantes aqui nesta rubrica. O Ricardo, para além de amigo, é um entendido em literatura. Ao contrário do Vasco e de mim, que somos apenas amadores, o Ricardo Formiga é mesmo formado ou está a terminar a sua formação em literatura e, portanto, Ricardo, muito bem-vindo e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Obrigado, Ricardo. Então, hoje nós vamos falar sobre mais um exemplo de santidade. Este aqui, creio que será, se não o mais desconhecido, um dos mais desconhecidos que nós trazemos aqui, e por isso mesmo acho que é um excelente contributo. Chama-se Andrea Mandelli, é um jovem chamado Andrea Mandelli. E por isso, Ricardo, fala-nos quem foi este André, de onde é que ele vem, quem é que ele é. Fala-nos um bocadinho. Ora bem, então, o Andrea Mandelli era um rapaz italiano, nasceu em Lucca, uma cidade em Itália, em 1971. Ele era o quarto de 7 irmãos e vivia com a mãe Sofia, o pai, o António, e o avô Vitorino, que na altura vivia em casa com eles. Os irmãos mais novos ainda não eram nascidos na altura da infância do André, mas ele tinha bastante proximidade de idade com os irmãos mais velhos, pelo menos com os primeiros 4 irmãos, e viveram assim sempre numa família numerosa, com muitos amigos, com muitos acontecimentos, uma família muito, muito vivaz. Eram quantos irmãos ao todo? Desculpa. Sete, Sete sete irmãos. irmãos, Ok. 7 irmãos. E a família Mandelli, como o pai, na altura, por questões de trabalho, tinha de viajar com frequência, a família Mandelli passou muito tempo a mudar de cidade em cidade, até que se fixaram numa cidade, um município, perto de Milão, que se chama Brugherio. E aí foi onde o André e os irmãos fizeram uma maior experiência de vida, quer paroquial, ou seja, eram muito ligados à paróquia e ao parque que estava na paróquia, e depois quando o parque mudou também continuaram muito ligados ao novo parque, e também à escola, ao contexto escolar. O André e os irmãos frequentaram a mesma escola, e até uma altura em que o André, por causa de resultados escolares que não eram brilhantes, mudou para uma outra escola em Milão. A família Mandelli também tinha uma casa onde passavam os fins de semana junto às montanhas do norte de Itália, e construíram esta casa, uma casa em madeira muito bonita, foi construída pelo pai e pelos filhos Mandelli e os amigos que se juntavam a eles. Então o trabalho, a atitude de trabalhar em família era muito partilhada e também muito, muito intensa. E também aproveitavam esta proximidade das montanhas para fazer passeios pela montanha, para fazer a escalada, para fazer ski. O André era um grande amante das montanhas e toda a família também. Então passavam muito tempo nas montanhas. Sempre que podiam, refugiavam-se nas montanhas e faziam um percurso. Iam até um refúgio no topo de uma montanha e passavam lá à noite ou iam acampar. Tudo isso faziam em família. E o André também nas escolas em que teve vários amigos e era muito amado por todos. Tinha uma simplicidade muito grande, uma abertura a todos, uma prontidão, uma vivacidade, uma alegria, que todos os que falam dele recordam estas características. Não era um grande estudante, não era, digamos, muito inteligente ao nível académico, não tinha grandes notas e precisamente por causa disso os pais mudaram de escola
da escola secundária onde estava, em Colónio, perto de Brugherio, para o Colégio Sacro Cuore, uma escola que várias famílias milanesas ajudaram a construir e que ainda hoje existe. E nesta escola deu-se um grande encontro, que para o Andrea foi definitivo para a sua vida, que foi um encontro com o padre Giorgio Pontigia, que na altura era o reitor do colégio e ajudou o Andrea a descobrir um novo gosto pelo estudo. Ou seja, o estudo era algo que para o André era pesado, que lhe tirava tempo em que ele podia aproveitar para fazer alguma coisa com os amigos, para jogar, para preparar alguma coisa interessante para todos. E o estudo parecia uma distração daquilo que ele entendia como a tarefa principal da sua vida. Mas nesta escola, onde havia também vários amigos do Andrea de Brugherio e que ele conheceu noutros contextos, aprendeu mesmo a ter esta nova consciência do estudo. A vida do Andrea e também a vida da família Mandelli foi muito marcada pelo encontro com Cristo através do movimento Comunhão-Libertação, e ao qual o pai tinha aderido quando ainda estava no liceu e encontrou o padre Luigi Giussani, que é o fundador do movimento. O André e os irmãos puderam também dar o seu passo de adesão a este movimento, devido à liberdade com que a família vivia e propunha a vida e a experiência do movimento, mas não era obrigatório, era uma decisão pessoal e livre. Era algo natural, que acontecia devido a um encontro e à atração que nascia desse encontro. Oh, Ricardo, e essa escola então onde ele andava tinha alguma coisa a ver com Comunhão e Libertação ou não tem nada a ver? Sim, esta escola, que é o Colégio Sacro Cuore, foi fundada por várias famílias do movimento e há uma história muito bonita sobre esta escola. É o São Tomás lá do sítio. Que é o São Tomás lá do sítio, exatamente. que foi Dom Giussani pediu a várias famílias que, quando surgiu a oportunidade de comprar, de adquirir o terreno da escola, já era uma escola antiga de umas irmãs, pediu a várias famílias que dispusessem o subsídio de Natal para comprar a escola. Então, nesse ano não houve grandes festas de Natal, não houve grandes presentes, e os filhos destas famílias perceberam que o presente deles era esta escola. Então, dedicaram-se muito ao estudo, à construção da escola, até quando era preciso fazer alguma coisa que não fosse propriamente as aulas, estar lá ou receber alguém, fazer algum trabalho nas férias, estavam disponíveis para isso. E o André andou nesta escola e conheceu o Padre Giorgio, que foi o primeiro reitor do colégio e que foi uma grande companhia para o André. E ajudou-o a perceber que a presença de Cristo, na realidade, está em todo lado. Está no trabalho, está na amizade, está na família e está também no estudo. E assim, o encontro que o André já tinha feito com Cristo tornou-se palpável e concreto através desta nova consciência de que tudo tem a ver com Cristo. E para o André, que era um rapaz muito ativo, o ter a ver com tudo tinha mesmo a ver com tudo aquilo que acontecia na sua vida. Por exemplo, o André rezava a liturgia das horas e o terço com os amigos, fez parte da redação do jornal da escola, foi membro da Associação de Estudantes, organizou encontros com personalidades na escola, inclusive é um membro do Partido Comunista que tinha deixado o partido e que tinha percebido que não estava bem ali, foi lá à escola dar um testemunho para todos os alunos ouvirem. Organizava jogos, organizava encontros de estudo e também férias de verão ou de inverno naquela altura onde neva e podiam ir para as montanhas com o Padre Giorgio e os amigos e passavam mesmo muito bom tempo juntos. E então, para o André, o cristianismo é um acontecimento que se dá numa comunhão de pessoas, nos seus amigos. Cristo torna-se presente através da amizade que ele vive com estas pessoas. E
E ao mesmo tempo, esta entrada gloriosa no colégio Sacro Cuore, é onde o Andrea faz todas estas coisas e tem estes amigos e ganha esta nova consciência e interesse pelo estudo. Ao mesmo tempo que ele entra no colégio, começa a apresentar sintomas de uma doença. Primeiro começou com uma dor no calcanhar e os colegas percebiam que ele estava com dificuldades a caminhar e a jogar. E os pais quiseram que ele fosse visto por um médico e o diagnóstico foi um osteosarcoma, um cancro nos ossos. Na altura ele tinha 17 anos. Então começou... Sim. Continua, desculpa. Então começou um período de muitas idas e vindas ao hospital para fazer tratamentos e no Andrea começa a crescer a consciência de que, tal como ele diz, citando um escritor francês, que é o Paulo Claudel, de que serve a vida se não para ser dada. Ele percebe que ele e a sua família, não é só ele, é isto também é bonito, é algo que quase como se todos fossem chamados a perceber isto através da doença do Andrea. Ele apercebe-se de que a circunstância que o mistério está a pedir naquele momento é a doença. E ele, para responder à sua vocação, para responder àquilo que Deus lhe pede, tem de oferecer esta circunstância da doença. E a certa altura a mãe Sofia está no hospital e foi uma amiga do Andrea, saiu das aulas no dia em que ele fez a biópsia, foi ter com ele e a mãe propôs-lhe que fossem à capela do hospital rezar a liturgia das horas. E a certa altura estavam a ler uma parte que diz: arrancai do nosso peito um coração de pedra e dai-nos um coração de carne. E a mãe Sofia para de rezar e diz: vês, tudo isto que está a acontecer na vida do Andrea é para que nós tenhamos um coração de carne. E, ou seja, que o sofrimento é a ocasião de maior encontro e mais profundo com Cristo. E no André esta consciência torna-se muito clara. Ele começa ele deixa de... Não é que fizesse isto antes, mas o tempo para ele torna-se mesmo determinante. O instante torna-se importantíssimo para a sua vida, não quer perder tempo, começa a estudar mais porque não sabe quanto tempo é que vai ter para estudar, por exemplo. Começa a aproveitar mais cada segundo, porque não sabe se a seguir vai ter febre e não pode fazer o que tinha pensado fazer, e ao mesmo tempo também se deixa educar por aquilo que são as suas circunstâncias. Não é ele a programar o que vai fazer, mas a sua vida é a resposta àquilo que Deus lhe pede, porque se ele pensou ir dar um passeio com os amigos e tem febre, então já não pode ir dar um passeio com os amigos. E é de tal forma clara aquilo que Deus lhe está a pedir que ele ganha uma nova consciência de responder a isso. E também ele, com os amigos que na altura o iam visitar ao hospital, iam lá na tentativa de o consolar, e saíam de lá eles consolados, porque viam que o André estava a viver intensamente tudo, mas mesmo tudo, aquilo que lhe era dado viver ali no hospital. Isto aqui estamos já no final dos anos 80, início dos anos 90, então, não é? Exatamente. A doença é detectada quando ele tem 17 anos. Exatamente. 88, pai, não? Sim, ele vive um período de 2 anos da doença e torna-se cada vez mais grave, até que acaba por morrer em 1990. Morre no dia 29 de novembro, que é a véspera do dia de Santo André, que era o santo que tinha o mesmo nome que ele, e as suas últimas palavras que a mãe Sofia, que estava lá ao lado dele, escreveu num caderno, foram: ok, está bem, vamos. Ele tinha que idade então quando morreu? 20 anos, certos? Tinha 19 anos, 19 anos. Quando morreu. 19 anos. Impressionante. Estava pronto para ir. Estava pronto para ir. Olha, Ricardo, e como é que tu te cruzaste com o André? Como é que surgiu esse encontro? Este encontro, para mim, aconteceu quando
quando estive em Roma, de Erasmus, no ano de 2018, e na altura uns amigos meus prepararam uma exposição e convidaram-me para ir ver, que era sobre a vida deste rapaz, o Andrea Mandelli. E na altura é engraçado que o amigo que me convidou para esta exposição também se chamava Andrea. E então foi quase como se a presença do Andrea chegasse a mim através de um outro Andrea. E nessa altura, vendo a exposição, fiquei muito tocado, especialmente porque a homilia do 30º dia do Andrea Mandelli foi feita por Dom Giussani, a homilia da missa, e ele na altura diz uma coisa muito impressionante que ficou gravada até, que fala do André como alguém que estava entre nós, mas que era diferente de nós, porque lhe tinha sido dada a inteligência da fé, e ele, em tudo aquilo que lhe foi dado viver, respondeu ao mistério de Cristo, àquilo que o mistério lhe pedia, e portanto dizia isto como um pedido para que a nossa vida, a vida de cada um de nós, fosse como a vida do André, na medida em que ele respondeu àquilo que Cristo lhe pedia. E então esta exposição marcou-me muito. Mais tarde comprei o livro que conta a história do André, que foi publicado em Itália em 2018, e que em português tem um título que é muito curioso, que é Ofereço-te a minha mola. Que é a vida de Andrea Mandelli, e este episódio da mola, se quiserem, eu posso contar aqui porque é que o livro tem este título. Sim, era o que te ia perguntar. Insistimos que o faças, que é um título muito, muito curioso. Sim, então foi uma amiga do Andrea, uma noite, na noite do seu aniversário, fez 18 anos, e o Andrea foi ter com ela e ofereceu-lhe uma caixa gigante com muitos bocados de papel de jornal lá dentro, e no meio uma mola de uma caneta daquelas que tem o botãozinho. E vinha com um bilhete que dizia assim: sabes qual é o valor de um amigo? Era uma pergunta que tinha. E depois por trás dizia: recordar ao outro, tal como uma mola, o destino para o qual está feito. Então o André ofereceu esta mola a esta sua amiga porque na sua vida ela era a mola que fazia, que o ajudava a recordar o destino para o qual tinha sido feito. E nesta altura já o André vivia a doença, portanto é duplamente tocante esta consciência que ele tem de que precisa dos amigos para poder viver a sua vida. Não é possível viver aquilo que tem para viver sem sem os seus amigos. E depois, mais tarde, já em 2021, logo pós-pandemia, cruzei-me com a família, conheci o pai e a mãe Sofia, que na altura a mãe Sofia estava já muito debilitada com esclerose lateral amiotrófica. O pai António, por outro lado, tem 82 anos e está muito saudável e cheio de energia. Conheci alguns dos irmãos do Andrea e alguns sobrinhos, e gerou-se também uma amizade muito bonita com a família, tanto que quando o livro foi traduzido para português, o pai, António, e a Giovanna Falcon, que é uma amiga da família que escreveu o livro, vieram a Portugal apresentar o livro, e foi um encontro muito bonito. E está esse vídeo disponível na internet. Exatamente, está no YouTube, sim, o lançamento do livro. Para quem queira aprofundar, eu acho que é bastante útil. Ricardo, diz-nos uma coisa também, já agora, que é, ele já é servo de Deus, tem algum processo aberto, qual é que é a situação canónica, por assim dizer, por curiosidade? Sim, ele ainda não é servo de Deus, nem tem nenhum processo de beatificação aberto, mas o que se está a fazer é uma recolha daquilo que são os documentos acerca dele, que foram entregues à
ao Bispo de Milão, ao Arcebispo de Milão, e para que os responsáveis pelas causas de canonizações da Arquidiocese possam ler e avaliar se há matéria. Este processo ainda é demorado e, portanto, ainda está numa fase muito embrionária de um possível processo de beatificação, e também aqui partilho o pedido que se reze pelo André, ao André, também para que a Igreja reconheça esta sua santidade muito baseada nas coisas que se podem tocar, nas coisas que Deus usa para chegar à nossa vida, com que nós convivemos todos os dias, com que lidamos todos os dias. Ricardo, uma pergunta. Ou seja, estes testemunhos no fundo, heróicos, não é? De pessoas que oferecem a doença, no fundo, como sacrifício a Deus, não é? Como sacrifício para que se cumpra e continue a cumprir o mistério da redenção, não é? Sempre muito tocante. Há relatos, pergunto-te se há relatos de conversões durante a doença dele ou após a morte dele? Assim, durante a doença há uma história que é muito bonita e que vem relatada no livro, que é o André tinha este grupo de amigos e havia uma rapariga que era a Manuela, que fazia parte deste grupo, mas depois, quando cresceu, deixou o grupo e passou a dar-se com outros amigos, em que ia para os cafés, dar passeios de mota e coisas assim. Mas ela foi, uma vez tinha acabado de vir do supermercado e trazia o saco das compras na mão, encontrou o Andrea e ele disse-lhe assim: Olá, Manu, ouve, se a companhia com que tu estás agora dá-te mais do que a nossa, diz-me para que eu vá para lá também. Mas se não é assim, por que continuas aí? E nesse instante cai-lhe o saco das compras e ela ouve um frasco de vidro a partir-se no meio do chão e o André olhou para ela, disse adeus e foi-se embora. E ela ficou ali bloqueada no passeio, com as compras no chão, e no dia seguinte voltou a ir à paróquia, ter com estes amigos que tinha deixado, e percebeu que tinha sido tocada realmente por alguma coisa muito grande, que alguma coisa que a repescou e que a voltou a levar ao caminho certo, e porque percebia que estes amigos não a faziam feliz, e pelo contrário, os amigos que tinha na paróquia, do qual o André fazia parte, eram os amigos que a ajudavam no caminho da vida, que a ajudavam a ser feliz. Espetáculo. Dá para perceber que era um homem da ação, não é? Disse e Exatamente, foi-se muito embora. ativo. E toda a família é muito ativa. O que é preciso fazer, faz. Não há meias medidas. É preciso fazer, faz. Faz tudo e tudo com a consciência de que é para a glória de Cristo. É muito importante. Por exemplo, a mãe Sofia, é engraçado que o livro, ao mesmo tempo que conta a história do André, conta a história da família toda e é quase como se fosse um testemunho familiar. A mãe Sofia, cada vez que há algum amigo do André ou alguém lá à casa, antes de saírem da porta de casa, ela dizia: vamos rezar um glória por esta intenção, por esta pessoa que está doente ou por esta pessoa que está à procura de trabalho. Então punha toda a gente a rezar, ou ia ao supermercado com alguém e parava o carrinho de compras e dizia: olha, agora vamos rezar por esta intenção ou por aquela. E então estava constantemente ligada, sintonizada com Deus na sua vida. E eu costumo dizer que, um bocadinho encontrando a família Mandelli, o livro pode dar a entender que o André é um rapaz especial numa família normal, mas acho que é ao contrário. O André é um rapaz normal numa família especial. Porque aquilo que é mais especial para nós é a graça da fé, a graça de viver uma amizade com Cristo. E para o André isto era de tal maneira claro para esta família, porque foi algo que ele aprendeu na sua família. Isto foi de tal maneira claro que o marcou a vida toda, mesmo com a doença diante, conseguiu perceber que o que valia era oferecer a vida a Cristo. E a própria família percebeu isto. Por exemplo, a mãe,
quando a Andrea morreu, convidou os amigos todos para irem lá à casa e fizeram uma festa, porque o Andrea estava com Jesus no paraíso. A razão da festa era que todos aqueles amigos que o tinham acompanhado em vida, cada um o tinha ajudado a chegar, que cada um deles tinha levado o André até aos braços de Jesus, aos braços do Criador. E isso era a razão para fazer uma festa. Bonito. É engraçado ver, quer dizer, muitas histórias de santos, curioso, tem uma série de coisas extraordinárias e de manifestações incríveis, e temos visto, pelo menos até agora, nestes santos jovens, que muitos deles são santos na simplicidade e na naturalidade das coisas do dia a dia, não é? De viver intensamente, de viver com beleza, uma vida absolutamente normal, não é? Quase com um elogio à normalidade, por assim dizer, quase num tom chestertoniano. Ricardo, diz-nos então, se quiseres partilhar aqui mais uma ou duas histórias que tu entendas que façam sentido para mostrar aqui como de facto Andrea, nesta normalidade, é de facto um exemplo para os jovens que agora se estão a preparar para a jornada. Então, aqui se calhar dois exemplos. Eu começaria por contar que, por exemplo, o André, uma vez, num passeio de montanha, viu um sinal que dizia atenção, perigo de vida e de morte. E o que é que ele fez? Pegou no sinal, arrancou o sinal, levou-o para casa e escreveu com um marcador por baixo, sempre. Ou seja, o perigo da vida era perigo de vida e de morte sempre, porque a consequência era viver como se já estivéssemos mortos. E então ele tinha muito, muito presente esta necessidade de que a vida é para viver, tal como tu disseste, Bernardo, com intensidade, com beleza, e queria levar isso aos seus amigos. E também, mais tarde, um grupo de amigos do André, isto já depois dele ter morrido, juntaram-se para fazer companhia uns aos outros, e estes amigos dele, ou seja, praticamente ficaram o dia todo juntos sem se aperceberem do tempo a passar, e perceberam que o André, de certa maneira, estava ali presente no meio deles. Até os irmãos costumavam dizer que não sentiam a falta do André, porque para eles ele ainda estava com eles. Conto também uma outra história do irmão logo a seguir ao André, que é o Pietro, e que eu achava que o facto de chamarem André e Pedro tinha a ver com o nome dos apóstolos, e não tem. Eu confirmei com o próprio pai e ele disse que não, portanto não tem nada a ver com o nome dos apóstolos. Nada a ver, também não pode ser não, nada sim, a ver. não é verdade, não é verdade, mas não foi essa a razão da escolha. Era um tio que se chamava Pietro, e outro amigo que era Andrea, e assim ficou. E o Pietro, o irmão do André, tocava numa filarmónica, tocava trompete, e uma vez esqueceu-se do trompete no escritório e saiu, e quando se lembrou já toda a gente tinha saído do escritório, já não estava lá ninguém. Ele telefonou para toda a gente, estavam todos fora, todos ocupados, ninguém podia abrir a porta. Ele tenta abrir a porta, arrombá-la, não consegue, e depois lembra-se de dizer, de rezar ao André, e diz: vá, André, não me deixes ficar mal, ajuda-me, olha, não vês que eu estou a precisar de ir buscar o trompete para ir ao ensaio, vá, ajuda-me lá. E nesse instante ele reparou que havia um orifício na porta que ele conseguia abrir com uma moeda, e conseguiu abrir a porta assim, destrancar a porta. Foi buscar a trompeta, fechou a porta e foi para o ensaio. E ele conta que nós muitas vezes pensamos que a oração
quase uma coisa sobrenatural, e ele diz que para ele a oração é uma coisa tão simples, é como ligar para um amigo a pedir ajuda ou falar com o irmão, e que a resposta não é um milagre, a porta não se abre de maneira miraculosa, mas é ele olhar para a realidade, para as coisas concretas, para este obstáculo, e perceber que ou seja, que há uma maneira, se for mais a fundo, se olhar para aquilo que tem diante de uma maneira mais inteligente, consegue aquilo que pediu. E isto também é já de si um milagre, porque ter a consciência de olhar para as coisas de uma maneira nova já é um milagre. Completamente, Ricardo. Que eu acho que é uma história Oh, Vasco, desculpa, se quiseres dizer alguma coisa, também não quero estar aqui a monopolizar. Não estás, não, é mais saudável. Só agradeço, estou a gostar muito de ouvir e de conhecer este jovem. Estava a dizer que parece que lá está, como estava a dizer há bocadinho, que é uma história de simplicidade, de viver intensamente a vida. Também sublinha muito a importância da amizade, que é algo que nós temos visto aqui noutros episódios e que eu acho que é particularmente importante para os jovens, não é? A amizade não é um pormenor, não é mais uma coisa, é algo que está no centro daquilo que é ser jovem, que é viver uma vida bem vivida, ter amigos e ser bom amigo, não é? Não sei se há mais alguma coisa que destacasse aqui, que gostasses de destacar, Ricardo, aqui do exemplo de André que nós possamos aplicar à nossa vida e os jovens à dele. Se não, diz-me que recursos para quem queira aprofundar um bocadinho mais. Já fomos falando, a própria apresentação do livro, que está extraordinária e que conta com a presença não só do pai, da amiga da família, como também do Sr. Dom Nuno Brás, e também o próprio livro, ofereço-te a minha mola. Mais algum recurso, algum vídeo de YouTube, algum documentário, alguma coisa, essa exposição que tu falaste, se é possível consultá-la de alguma forma, o que é que tu recomendarias? Então, na internet, a maior parte dos materiais que existem sobre o André ainda estão em italiano. Agora também estamos a tentar fazer o esforço de que cada vez haja mais materiais em português. Por exemplo, vídeos ou até entrevistas ou apresentações do pai do André e da autora do livro a falar sobre o André num programa de televisão em Itália, por exemplo, ou até num encontro cultural. Há vários vídeos para quem dominar a língua de Dante que pode ver no YouTube. Epá, Também, língua Atlântica, isso foi uma provocação ao Vasco. e também há vários sites, sobretudo alguns até feitos por amigos. Um é Santi e Beati, que é Santos e Beatos em português, onde há também uma pequena biografia da vida do André, e, se não me engano, tem também alguns textos, alguns testemunhos de amigos sobre a vida do André, que não foram publicados no livro, porque eram muitos testemunhos, ficaria um livro muito grande, então alguns foram publicados num site. Basicamente, pesquisando o nome do Andrea Mandelli e o título do livro, em português ou em italiano, começam logo a aparecer vários resultados e, portanto, o espectador interessado poderá procurar assim. Se calhar eu terminava lendo-vos uma carta do Andrea. É uma carta que a mim me impressiona muito, porque foi escrita 2 meses antes de ele morrer, e foi uma carta que ele escreveu a todos os amigos. É quase como se fosse o testamento espiritual do Andrea. E diz assim: caríssimos, de que serve a vida se não para ser dada? Eu agora estou completamente disponível. Já não tenho nada para decidir. Pedir a Deus a força para aguentar mais um bocado de fadiga? Isto sim, peço, e tenho de pedi-lo a cada instante. Mas chegado a este ponto, está tudo nas suas mãos. Talvez pelas dores que agora se tornaram insistentes, parece-me que se tenha chegado a um ponto decisivo, se não mesmo ao fim. Eu também quero estar preparado em qualquer instante.
Faço questão em estar arranjado e limpo. Ontem até fiz a barba. Arrumei os meus livros da escola, pus de lado os que não são meus para devolvê-los aos amigos. A escola acabou de começar e eu já comecei a faltar. Ainda assim, quero ter todos os livros para poder acompanhar. Agora vou ler Hard Times, de Charles Dickens. Quero concluir todas as coisas, para poder não fazer outra coisa senão ficar à espera. E a vida do Andrea mostra-nos que a nossa vida está carregada de promessa. E a nossa vida é a espera pelo cumprimento desta promessa que Jesus nos faz, que é que temos uma vida que tem um valor incalculável, onde tudo nos é dado, e essa vida não acaba, dura para sempre na vida eterna. E leu Hard Times. E Tempos leu Hard difíceis. Times. Foi o último Temos livro que aqui. leu, possivelmente. Engraçado. Depois nós temos um episódio no podcast sobre esse livro. E que bom, olha, que obrigadíssimo, Ricardo, obrigadíssimo por nos apresentares este jovem, que esperemos venha a ser elevado aos altares, e também por estas sugestões que nos dás. Eu é que vos agradeço, Vasco e Bernardo, por este convite e por este interesse. Espero que assim a vida do Andrea também possa chegar a mais pessoas que possam conhecer e comover-se com o seu testemunho. Também acredito que o Andrea terá uma participação muito especial na Jornada Mundial da Juventude, este ano em Lisboa. Ele nunca participou em nenhuma jornada na sua vida, mas penso que terá uma presença muito especial nesta jornada, nem que seja desde a comunhão dos santos a acompanhar todos os jovens que virão a Lisboa nesta jornada. Sem dúvida. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado eu. Obrigado a vocês os dois e a todos os que nos ouvem.